O estalo seco do tecido rasgando rompeu a calma daquela tarde abafada em Riverview Crest, quando o policial Damon Kells agarrou a blusa de Marina Hale e a arrancou com brutalidade, jogando-a contra o capô fervente da viatura. "Se acha melhor que todo mundo?", rosnou ele, o hálito misturando café velho e arrogância, enquanto forçava o corpo contra o dela para algemar seus pulsos com tanto aperto que o metal cortou a pele. "Mulheres como você não compram casas desse tamanho sem atalhos." Ele a acusava de prostituição, sem provas, sem motivo, apenas ódio. O que ele não sabia é que Marina não era uma vizinha comum. O marido dela era um comandante de operações especiais do Departamento Federal de Justiça, conhecido por derrubar policiais corruptos sem hesitar. Mas calma, antes da queda dele, comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol de julho brilhava pesado sobre os jardins impecáveis de Riverview Crest, um condomínio onde o maior barulho costumava ser o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado. Marina, 33 anos, estava ajoelhada em meio às hortas que estava montando desde que havia deixado a vida agitada de Baltimore para trás. A terra fria sob os dedos, o cheiro fresco de alecrim e lavanda e o silêncio daquele subúrbio caro eram um contraste absoluto com tudo que ela já tinha vivido. Ela usava um chapéu de palha largo, e o cabelo castanho escuro, liso e comprido, escapava pelas laterais, grudando na bochecha pelo suor quente da tarde. A nova casa, uma construção moderna com janelas amplas, fachada clara e portas de madeira azul acinzentada. Era o refúgio que ela e o marido, Elias, tinham construído para tentar viver longe das pressões de suas carreiras. Mas aquele silêncio perfeito que ela tanto prezava se rompeu com o som de passos pesados triturando o cascalho da entrada. Marina ergueu os olhos. A viatura parou no meio-fio, e Damon Kells, o policial mais comentado entre os moradores por sua postura intimidadora, saiu da cabine com a confiança inflada de quem acredita que o uniforme lhe dá licença para tudo. Ele tinha uns 38 anos, um corpo largo que quase transbordava do uniforme, e um rosto vermelho, marcado pelo sol e pela impaciência de quem vivia irritado com o mundo. Marina já o tinha visto encarando por tempo demais quando ela caminhava pelo bairro. Aquilo nunca tinha sido normal. "Boa tarde, senhora", disse ele, parando tão perto do canteiro que ela teve que inclinar o pescoço para encará-lo. Era um gesto de domínio, um aviso. "Boa tarde, policial", respondeu Marina, mantendo a compostura. Não se levantou, não o presenteou com poder. "Algum problema?", acrescentou. Os olhos dele deslizaram pelo corpo dela num movimento lento, calculado, ofensivo. Do rosto às clavículas, do decote discreto da blusa de algodão aos quadris cobertos pelas calças de linho. O olhar dele fazia a pele dela arder de desconforto. "Nenhum problema", disse ele, sorrindo torto. "Só vim conferir como você está se adaptando. Não é comum alguém como você aparecer por aqui." Aquela frase, aquela velha frase, aquela que nunca precisava ser explicada e que Marina sentiu na espinha. "Estamos muito bem, obrigada", respondeu ainda sorrindo, mas agora com a boca travada. Ele ignorou. Se inclinou, mostrando a arma, o cinto, a postura. "Deve ser solitário, ficar sozinha numa casa desse tamanho o dia todo. Uma mulher bonita como você." A mão dela se fechou em punho. Aquilo não era pergunta, não era ronda, era ameaça com verniz policial. Ela se levantou devagar, sacudindo a terra das mãos. Com 1,78 de altura, ficou frente a frente com ele, sem piscar. "Meu marido e eu somos muito felizes aqui. Agora, com sua licença." A palavra marido fez o sorriso dele morrer. Os olhos estreitaram. "Ah, marido! O que ele faz? Para bancar isso aqui? Porque eu trabalho para a cidade há mais de uma década e não conseguiria pagar nem metade desse terreno. A carreira dele é assunto nosso", disse Marina firme e gelada. "Assim como sua hipoteca não é da minha conta. Tenha um bom dia." Virou de costas. Sinal claro. Acabou a conversa.
Mas o som das botas dele não se afastou. Se aproximou. Pisou no gramado dela. A sombra dele caiu sobre as costas de Marina. Isso não foi muito amigável, disse ele com a voz mais baixa, mais perigosa. Eu só estou tentando ajudar. Você deveria aprender quem são seus amigos por aqui. Ela ergueu o olhar. Eu já sei quem não são. E pela primeira vez, ele pareceu sentir o golpe. O ego dele era frágil o suficiente para transformar um não em violência. E foi exatamente isso que aconteceu nos minutos seguintes. A frase dele caiu no ar como um pedaço de vidro quebrado, brilhante, afiado, impossível de ignorar. E Marina sentiu como se tivesse acabado de pisar descalça sobre aquilo. Quando o policial Damon Kells abriu a boca novamente, a voz saiu carregada de um veneno ácido que fez sua espinha gelar. Você sabe, murmurou ele, girando a ponta da bota sobre o gramado impecável. Ultimamente, alguns moradores têm reclamado de negócios suspeitos surgindo por aqui. Mulheres atendendo de dentro de casa. Um certo tipo de serviço. Gente bonita, sabe? Sem trabalho visível. A implicação era tão suja, tão baixa, que Marina ficou imóvel, com a pá de jardinagem travada na mão. Ela precisou de alguns segundos para entender que aquilo era real. Que alguém em posição de autoridade acabara de insinuar aquilo para ela. Devagar, quase como se temesse que o corpo não obedecesse, ela virou o rosto. Os olhos dela estavam arregalados, não de medo, mas de pura incredulidade. O que você acabou de insinuar? Sussurrou. O sorriso de Damon se abriu largo, satisfeito. Ele havia encontrado a arma que queria. Eu disse que seria inteligente da sua parte ser mais flexível com a polícia local. Pode te poupar um monte de aborrecimentos. Ele se inclinou para a frente, reduzindo deliberadamente o espaço entre eles. A voz caiu para um sussurro infectado de intenção. Eu saio do plantão às 5. Posso passar aqui depois. Aí você me mostra o quanto é agradecida pela minha proteção. Podemos fazer um acordo que beneficie nós dois. A ameaça era transparente. Ou você dorme comigo, ou eu destruo sua vida. A tarde tranquila se despedaçou dentro da mente de Marina. O perfume das lavandas virou algo enjoativo. A bela casa atrás dela deixou de ser um lar e se transformou em uma jaula com o predador parado na porta. Dentro dela, pensamentos colidiam como carros em alta velocidade. Choque, repulsa, medo primitivo. Ela ficou sem fala por alguns segundos, não por submissão, mas pela brutalidade da audácia. Damon não era apenas um policial preconceituoso com mania de poder. Ele era um predador que usava o distintivo como arma. Um zunido preencheu seus ouvidos, abafando até os pássaros. Seu corpo clamava para correr, gritar, ligar para Elias. Mas algo mais profundo, mais antigo, mais treinado tomou controle. Aquele instinto de sobrevivência que sua avó sempre dizia que toda mulher carrega escondido na alma. Marina se levantou. De novo, com movimentos lentos, calculados, controlados. Quando encarou Damon, seus olhos estavam firmes como pedra vulcânica polida. O medo ainda estava ali, enraizado no estômago, mas ela não deixaria escapar pela superfície. Vou ser bem direta com você, disse ela, a voz baixa e dura, cada palavra pesada. O que você está sugerindo é repugnante e ilegal. Você está me assediando e tentando me extorquir. Se não sair da minha propriedade agora, vou registrar uma denúncia formal e acionar meu advogado. Ela esperava que ele ficasse furioso, ou que ameaçasse novamente. O que não esperava era a risada dele. Uma risada curta, seca, venenosa. Seu advogado? Zombou com uma expressão que brilhava malícia. E quem você acha que eles vão acreditar? Uma recém-chegada que nem conhece o bairro? Ou um oficial com anos de serviço e uma ficha impecável? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância, até que Marina pudesse sentir o cheiro azedo de café velho no hálito dele. Você não tem aliados aqui, querida. Já disse isso. Ela ficou firme. Não recuou 1 centímetro. Essa é sua última chance.
Ele sibilou. Seja boa comigo. É uma troca simples. Marina não piscou. Saia da minha propriedade, repetiu ela, agora num sussurro frio. E foi naquele instante que o mundo pareceu encolher. Não havia mais casas, nem carros, nem árvores. Só os poucos metros de grama entre eles. E o perigo pulsando no ar. Damon cerrava o maxilar com tanta força que o rosto ficou deformado. Ela não apenas recusara, ela o humilhara. Para um homem como ele, aquilo era imperdoável. Ele finalmente deu um passo para trás, mas não era recuo, era reposicionamento. Ele apontou o dedo para ela, o rosto queimando de ódio. Você acabou de estragar a sua vida, rosnou. Um erro enorme. Ele girou o corpo e caminhou de volta até a viatura, esmagando as flores sob as botas, sem olhar para baixo. Mas não entrou. Se encostou na porta, pegou um bloco de anotações e começou a escrever, sem esconder o sorriso de vingança, sem desviar os olhos dela, sem pressa, como quem prepara uma armadilha. Damon não estava indo embora. Ele não tinha intenção alguma de deixá-la respirar. Marina percebeu isso no instante em que viu a caneta dele deslizando pelo bloco, inventando fatos, criando uma história que nunca existiu, e fazendo isso bem ali, no meio da calçada. O coração dela batia tão forte que parecia querer quebrar suas costelas. Uma parte dela dizia para entrar, bater a porta, ligar para Elias. Mas a outra, a parte que recusava ser expulsa do próprio lar, a manteve exatamente onde estava. Ela não daria um passo atrás, não naquela casa que ela mesma havia escolhido construir, tijolo por tijolo, em um bairro onde todos a observavam como se ela fosse uma intrusa. Ela analisava cada movimento dele. Damon contava com o mesmo padrão que tantos outros como ele. Uma mulher negra, sozinha, em um bairro onde quase ninguém se parecia com ela. Ele apostava no isolamento, na presunção, no sistema que sempre favorecia homens como ele. Enquanto falava no rádio preso ao ombro, usando um tom que ela não conseguia ouvir, ela sabia. Ele estava montando uma versão oficial, inventando um motivo, preparando o terreno. O medo que subiu por suas veias era diferente agora. Não era só medo. Era a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que não tinha mais nada a ver com assédio. Ele estava transformando a rejeição dele em procedimento. De repente, Marina percebeu movimento nas casas próximas. 2 casas à esquerda, a senhora Marlene Godfrey levantou discretamente a persiana. Mais adiante, o Sr. Patterson desligou o cortador de grama e ficou parado, observando a viatura. O que eles enxergavam? Um policial, uma mulher negra, uma situação que não entendiam. De que lado ficariam? Damon desligou o rádio, guardou o bloco e começou a andar em direção a ela novamente. Dessa vez, não havia arrogância, havia propósito. O caminhar pesado de alguém que acreditava ter a força completa da lei atrás de si. A mão dele descansava sobre a arma no coldre, não por necessidade, mas como demonstração. O sorriso sumira. O negociador asqueroso desaparecera. Sobrou apenas o executor. Senhora, chamou ele, a voz agora formal, dura, ensaiada. Preciso que coloque as mãos para trás. Estou detendo você para averiguação sobre atividade irregular nesta residência. A frase atingiu Marina como um soco. Estava acontecendo. A ameaça suja que ele soltara alguns minutos antes agora era apresentada como uma justificativa oficial, em voz alta, para quem quisesse ouvir. Ele planejava algemá-la no próprio jardim, no meio da tarde, perante vizinhos. Tudo porque ela não se curvou às exigências dele. Era uma injustiça tão fria, tão grotesca, que por um instante ela perdeu o ar. Imagens rápidas passaram pela mente dela. Elias no escritório, trabalhando tranquilo, sem imaginar que a esposa estava prestes a ser arrastada como criminosa por um policial corrupto. Baseado em que denúncia? Exigiu Marina, com a voz trêmula de indignação.
Ela deu um passo involuntário para trás. O pé afundou na terra fofa do canteiro de hortênsias que ela mesma havia regado minutos antes. Damon avançou. Recebemos relatos de que você está oferecendo serviços sexuais por aqui, afirmou ele impassível. Temos motivos para suspeitar. Os olhos dele eram vazios. Nada além de uma satisfação cruel. Relatos de quem? Marina explodiu. Você e eu somos as únicas pessoas aqui desde que você chegou. Você está inventando isso porque eu rejeitei suas insinuações nojentas. O cortador de grama do Sr. Patterson estava completamente desligado agora. Ele encarava a cena com uma mistura de choque e confusão. A persiana da Sra. Godfrey mexeu outra vez. Eles eram testemunhas, mas não sabiam o que estavam vendo. Para Damon, essa confusão era perfeita. A senhora está causando desordem, rosnou ele, aproximando-se mais. Vou precisar que venha comigo, sem resistência. Eu não vou a lugar nenhum com você, retrucou Marina, fixando os pés no chão. Você é um policial corrupto abusando do distintivo. Estou no meu quintal. Não fiz absolutamente nada. Chame outro agente, chame seu supervisor. Eu fico aqui esperando. Foi um risco. Ela sabia disso, mas não recuou. Damon ficou vermelho. Não um vermelho comum, mas o tom de um homem que acabara de ter seu ego ferido diante de testemunhas. E para ele, isso era imperdoável. Eu te dei uma oportunidade de facilitar as coisas, sussurrou ele, aproximando-se com os dentes cerrados. Mas você escolheu o caminho difícil. Ele avançou. Marina deu um passo para trás e tentou erguer os braços, mas Damon foi rápido demais. Ele agarrou o braço dela com violência, os dedos se apertando contra sua pele como uma pinça de metal. A dor veio afiada, explosiva. Ela gritou, não só pela dor, mas pelo choque. Solta! Berrou. Me solta agora! O movimento dela foi instintivo, uma tentativa de se desvencilhar, mas para ele aquilo era perfeito. Era exatamente o que ele queria. Está resistindo à prisão! Gritou ele alto o suficiente para o bairro inteiro ouvir. Ele a girou bruscamente e a empurrou contra a lateral da viatura. O metal estava quente pelo sol. Quando os braços dela tocaram a lataria, um jorro de dor cortou seu corpo. O impacto tirou seu fôlego, e Damon sorriu, um sorriso que não era humano. A pressão do golpe ainda queimava no braço de Amara Linsley quando sua visão se encheu de pontos escuros. O policial que a atacara, o sargento Warren Cade, colou seu corpo contra as costas dela, o peso do colete tático imobilizando seus movimentos. Ela sentia cada equipamento rígido dele pressionando sua coluna como se cada peça tivesse sido feita para lembrá-la de quem tinha o poder ali. Eu avisei o que aconteceria se você continuasse desafiando, sussurrou ele, quase rosnando com a voz baixa demais para qualquer testemunha ouvir. Com o punho ainda fechado em torno do braço dela, Warren usou a outra mão para puxar o tecido do casaco de Amara. O estampado delicado rasgou como papel molhado. O som do rasgo cortou o ar silencioso do bairro de Belmont Ridge, ecoando entre os gramados impecáveis como um tiro. Não era apenas uma peça de roupa destruída, era uma mensagem. Eu posso te expor, posso arrancar tudo que te protege. Amara arfou quando o vento frio atingiu sua pele, agora visível entre os pedaços rasgados do casaco. A humilhação veio rápida como um golpe seco. Ela ouviu um suspiro vindo da varanda do outro lado da rua. Alguém assistia, alguém via o abuso, e ainda assim ninguém se movia. Ninguém fazia absolutamente nada. Warren apertou o braço dela com ainda mais força, não por necessidade, mas por prazer em ver a reação dela. Você tinha uma escolha, disse ele, a voz carregada de desprezo. Podia ter cooperado, mas preferiu bancar a heroína. As algemas estalaram nos pulsos dela com brutalidade. Não era apenas firmeza, era crueldade técnica. Cada movimento imprensava o metal contra a pele dela, como se fossem lâminas finas cortando camadas invisíveis. Amara ficou imóvel, respirando de forma curta e irregular, com o rosto virado para o carro quente.
O calor do veículo encostado à sua bochecha parecia zombar dela. Ali, no seu próprio bairro, na frente da sua própria casa, ela era tratada como um objeto descartável. A raiva queimava por dentro, mas estava misturada a outra coisa, uma dor profunda, um sentimento de ser arrancada de si mesma diante de uma plateia silenciosa. Ela fechou os olhos. Não chora, não agora. Warren a puxou com brutalidade, arrancando-a do carro como quem arranca um saco de lixo do chão. Anda, ordenou ele. Já causou espetáculo demais. As pernas dela estremeceram, mas ela manteve a postura ereta, recusando-se a lhe dar a satisfação de vê-la cair. A brisa fria tocava a pele exposta entre os tecidos rasgados, cada corrente de ar fazendo latejar a vergonha como um ferimento aberto. As janelas da rua pareciam olhos, olhos que viam, julgavam e nada faziam. Warren empurrou a cabeça dela para baixo, mais forte do que o protocolo pedia, ao colocá-la no banco traseiro da viatura. O pescoço dela se dobrou de um jeito que fez dor irradiar pela espinha. Ela caiu no assento duro, o plástico frio pressionando suas pernas, a divisória metálica formando a moldura de uma jaula. A porta fechou com um estrondo. E naquele instante, mesmo respirando com dificuldade, mesmo tremendo por dentro, Amara percebeu algo claro como vidro quebrando. Ele achava que tinha vencido. O rosto dele apareceu refletido no retrovisor. Um sorriso torto, satisfeito, de quem acredita que a verdade e a lei são ferramentas pessoais. Viu só? Disse ele com sarcasmo. No fundo, todos vocês acabam quietos quando eu mando. Amara não respondeu. Virou o rosto para a janela, focando na porta vermelha da casa dela, agora distante, diminuindo enquanto ele arrancava com a viatura pelas ruas arborizadas. Ela respirou fundo, segurando o gosto metálico da própria determinação. Ele pensava que tinha destruído tudo, mas tinha acabado de dar início a algo que ele não conseguiria controlar. Porque Amara não era apenas uma moradora nova. Ela era a esposa de Leon Markel, o homem que dedicava a carreira inteira a derrubar abusadores uniformizados exatamente como Warren Cade. E isso não ficaria impune. Enquanto era arrastada dentro da viatura, Marina Halston sentiu o pensamento de Elias atravessar sua mente como um último fio de ar antes do afogamento. Ele provavelmente estaria encerrando sua última reunião do dia naquele exato minuto, imaginando o que eles iam preparar para o jantar, completamente alheio ao pesadelo que se desenrolava a quilômetros dali. Quanto tempo demoraria até que ele percebesse que ela havia sumido? O celular dela ainda estava sobre a mesa de pedra no quintal, ao lado das ferramentas de poda. Se Elias ligasse, e ele certamente ligaria, iria ouvir apenas o toque ecoando no jardim vazio. Ele começaria a desconfiar. Começaria a procurar. A preocupação viria como um soco. Marina tentou medir mentalmente quanto tempo ficaria sob custódia de tenente Daryl Knox, o policial que a detivera. Por protocolo, ela só deveria ter direito a telefonar depois de fichada. Mas Knox não seguia protocolos. Ele os usava apenas quando serviam para esmagar alguém. A viagem até a delegacia parecia interminável. As ruas arborizadas de Vallewood Park cederam espaço a quarteirões comerciais sem vida, lojas fechadas e estacionamentos vastos e vazios. A mudança abrupta da paisagem refletia sua própria queda repentina, de uma residente respeitada a uma detida sem direito de fala. Knox ligou o rádio e deixou uma música pop superficial preencher o carro. Cantarolou, batucando os dedos no volante, como se estivesse indo para casa depois de um dia comum no escritório. Para ele, era rotina. Para ela, era o início de um trauma que jamais seria esquecido. Quando finalmente estacionou no pátio da Delegacia Central de Briarstone, ele desligou o carro e virou-se devagar, encontrando Marina através da barreira de plexiglass. "Bem-vinda ao seu palácio, madame",
debochou. Agora você vai contar exatamente o que eu disser. Vai dizer que estava rondando casas, tentando abordar moradores. Quando eu te questionei, você ficou violenta. Essa é sua versão. Se ficar firme nisso, talvez eu convença o promotor a te aliviar. Mas se inventar qualquer absurdo sobre abuso ou intimidação, eu vou te enterrar na papelada e garantir que você seja acusada de agressão e resistência. A ameaça era clara, calculada, cirúrgica. Um aviso para que ela seguisse o roteiro dele como uma marionete amedrontada. Marina o encarou pelo reflexo da divisória. Seus olhos ardiam, não de medo, mas de uma revolta silenciosa, tão firme que chegava a gelar o ar. Ela não respondeu, não piscou, não abaixou a cabeça. Seu silêncio irritou Knox mais do que qualquer palavra poderia. Então tá, rosnou. Faz do seu jeito. Ele saiu do carro, contornou a viatura e abriu a porta traseira com brutalidade, puxando Marina pelos braços já marcados e doloridos. O sol ainda brilhava sobre o estacionamento, mas para ela tudo parecia mais escuro, mais pesado. Knox a empurrou em direção às portas de vidro da delegacia, a mão forte nas costas como uma trava. Assim que atravessaram a entrada, o ar frio do sistema de ventilação bateu em seu rosto como um tapa. Todos no saguão se viraram. Ela estava coberta de terra, com a camisa rasgada, o rosto manchado de lágrimas secas e os pulsos vermelhos das algemas. Aos olhos deles, ela era um espetáculo. Aos olhos de Knox, um troféu. O saguão fervilhava com telefones tocando, teclas batendo, agentes apressados cruzando o espaço. Mas quando Knox aproximou Marina da mesa de triagem, um silêncio estranho tomou conta da área. Olhares concentrados, olhares julgadores. A narrativa dele já estava sendo absorvida antes mesmo de ser dita. O sargento de plantão, Harold Denton, um homem grisalho que carregava nos ombros décadas do pior da cidade, ergueu o olhar. Seus olhos cansados percorreram o rosto arrogante de Knox e depois pousaram por um instante na camisa rasgada de Marina, nos pulsos inchados, na dignidade ainda intacta, no modo como ela permanecia ereta. "O que temos aqui?" murmurou Denton. "Peguei essa aí se oferecendo em Fairmount Heights", anunciou Knox alto, garantindo que todos escutassem. Disse se chamar Marina. Sem documento, sem identidade. Quando tentei averiguar, ficou agressiva. Tive que contê-la. Como se exibisse um animal capturado, Knox sacudiu o braço dela para enfatizar. Marina sentiu o estômago revirar diante da mentira absurda. "Isso é falso", declarou com a voz firme e clara que cortou o silêncio como uma lâmina. "Sou Marina Halston. Moro na rua Cedar, número 88, em Valleywood Park. Eu estava no meu quintal quando este policial se aproximou. Me intimidou e me agrediu quando eu questionei sua conduta." Um murmúrio rápido percorreu o saguão. Knox apertou ainda mais seu braço, os dedos fincando como garras. "Ela tá delirando, sargento. Deve estar sob efeito de algo. Vem inventando coisa desde o início." Denton alternou o olhar entre os dois. Observou o estado dela, a postura dela, a clareza do discurso. Observou Knox, tenso, agressivo, exagerado. Por um instante, algo passou pelos olhos do velho sargento. Dúvida, desconfiança, mas desapareceu rápido, engolido pelo cansaço de quem já vira casos demais e nunca quis comprar briga. "Alston, é isso?" Denton digitou lentamente no computador. "Rua Cedar, número 88. Sim, meu marido e eu nos mudamos recentemente. Se puder me permitir uma ligação, tudo será esclarecido." Knox a interrompeu. "Ela terá sua ligação depois que o procedimento terminar. Agora é comigo." "Isso é um erro", disse Marina, a voz baixa, mas tão firme quanto aço. "E você está se tornando cúmplice disso, sargento Denton." O velho sargento cerrou os olhos, irritado. "Apenas siga as instruções, senhora. Vai ser mais fácil para todo mundo." Knox sorriu vitorioso e puxou Marina novamente. "Vamos lá, princesa. Hora da sua foto oficial.
Ele a conduziu pelo corredor estreito, enquanto os sons do saguão aos poucos desapareciam atrás deles. O corredor para as celas era um túnel abafado, iluminado por lâmpadas que zumbiam como insetos presos. A pintura bege, descascada nas quinas, parecia a própria definição de abandono. Lá dentro, o ar carregava um cheiro azedo de desinfetante misturado com suor antigo, como se cada parede tivesse absorvido anos de desesperança. O agente Foster empurrou Amara para dentro da sala de registro, onde um funcionário franzino, com olheiras profundas e postura de quem havia desistido da vida há algum tempo, aguardava sem expressão. Foto e impressões, grunhiu Foster, empurrando-a até a marcação branca na parede. O procedimento foi um desfile de humilhações. Olhe direto. Agora para a direita. Para a esquerda. O flash estourou duro, frio, impiedoso. O rosto que surgiu na tela parecia o de uma desconhecida. Cabelo preso às pressas, camisa rasgada na altura do ombro, olhos que misturavam raiva e algo muito próximo de derrota, algo que ela se recusava a deixar crescer. O funcionário pegou suas mãos como quem manipula um objeto, pressionando cada dedo contra a tinta escura e depois contra o cartão. Com os pulsos marcados pelas algemas, cada movimento ardia. Foster observava tudo encostado à porta, braços cruzados, um sorriso de vitória mal disfarçado, como se estivesse assistindo ao final de uma peça cujo roteiro ele próprio tinha escrito. Quando terminou, ele a guiou para o corredor das celas. Parou diante da número 4, destrancou com um gesto mecânico e abriu a porta metálica. Bem-vinda à sua suíte, debochou. Aproveite enquanto pode. Empurrou Amara para dentro e bateu a porta com força, fazendo o som ressoar como um golpe final. O giro da tranca ecoou como uma sentença. Ela ficou parada por alguns segundos, sentindo o peso esmagador daquele espaço apertado. A cela era uma caixa de concreto com um banco de aço e um vaso sanitário exposto, impregnada de um cheiro rançoso que parecia permanente. O mundo todo havia encolhido até caber naquele cubículo. Amara sentou-se, finalmente permitindo que as lágrimas brotassem, não de medo, mas de uma fúria tão profunda que queimava por dentro. Não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Pânico era exatamente o que Foster queria. Pânico era o que permitiria que a versão dele se tornasse verdade. Respirou fundo, forçou o pensamento a funcionar. O detetive Foster acreditava estar blindado. Achava que sua versão prevaleceria porque sempre prevalecera antes. Achava que ela era apenas mais um nome no sistema, mais um corpo algemado que ninguém defenderia. Ele nem fazia ideia de quem era o marido dela, e essa ignorância era a única vantagem que Amara ainda tinha. Um único telefonema. Era tudo o que ela precisava. Se conhecia bem Malik, ele sairia do trabalho dentro de alguns minutos, ainda em Horizon City. Chegaria em casa e encontraria a porta trancada, o carro dela parado, o celular em cima da mesa do quintal. E então, claro, aconteceria o inevitável. O pânico. Ele ligaria para a polícia. Eles a encontrariam como detida não cooperativa, em algum relatório mentiroso. E quando visse sua foto no sistema, estampada como criminosa, Malik explodiria o mundo se fosse preciso. Isso precisava acontecer antes que Foster criasse mais alguma mentira. Ela se levantou e bateu na porta com força. Guarda! Sua voz cortou o silêncio. Tenho direito à minha ligação. Exijo agora. Nada. Ela bateu de novo, ainda mais forte. Estou sob custódia há mais de 1 hora. Conheço meus direitos. Quero minha ligação. Finalmente, passos se aproximaram. Uma pequena abertura na porta deslizou, revelando o rosto de um guarda jovem com expressão entediada. Você vai ligar quando o oficial responsável estiver disponível, murmurou. Sente-se e espere. Isso não é procedimento, rebateu Amara, firme como uma rocha. Não fui detida por crime grave. Tenho direito a uma ligação dentro de um prazo razoável. Este prazo já passou. Chame seu supervisor. Ela não tinha certeza da legislação exata, mas disse como quem recita algo gravado na pedra.
O guarda piscou, surpreso com a autoridade na voz dela. Hesitou. Vou verificar, disse enfim, fechando a abertura. Amara apoiou a testa na porta fria, tentando controlar a respiração. Tinha conseguido uma pequena fissura na muralha, mas Foster ainda era quem segurava as chaves. Passaram-se minutos longos e pesados. Então, ela ouviu passos familiares. Pesados, arrogantes. A chave girou. A porta se abriu com violência. Foster entrou segurando uma prancheta. Ouvi dizer que você está ansiosa, disse ele com um sorriso torcido. Finalmente pronta para contar a história certa? Estou pronta para fazer minha ligação para meu marido, respondeu Amara, olhando direto para ele sem piscar. Sem disfarçar o deboche, Foster soltou uma gargalhada curta. Ah, claro, seu marido imaginário. Fez um gesto desdenhoso. Você vai ligar para ele assim que terminarmos aqui. Sem pedir permissão, ele a puxou para fora da cela e a levou por um corredor estreito até uma sala abafada, pintada com um cinza amarelado que parecia absorver o ar. No centro, uma mesa de aço presa ao chão e 3 cadeiras tortas. O ambiente cheirava a poeira velha e raiva acumulada. Sente-se ali. Ele apontou para a cadeira de frente para a porta, posição pensada para mantê-la vulnerável. Amara obedeceu, observando enquanto Foster jogava a prancheta sobre a mesa e permanecia de pé por um instante antes de se sentar. Ele não retirou as algemas. Ao contrário, fez questão de ajustá-las, apertando só o suficiente para machucar. Vamos registrar sua versão para constar, disse, estalando a ponta da caneta com teatralidade. Você estava circulando sem propósito num bairro residencial. Quando me aproximei para ver se precisava de ajuda, você... Ele pausou para enfatizar. Ofereceu serviços sexuais em troca de dinheiro. Ao me identificar como oficial da polícia, você reagiu de forma agressiva, exigindo que eu a contivesse. Estou omitindo algo? O olhar de Amara era uma lâmina. Cada sílaba que você disse é falsa, respondeu com calma gélida. Você é a prova viva de que nem todo uniforme carrega honra. O sorriso de Foster sumiu como se tivesse sido apagado à mão. Essa é a resposta errada, rosnou. Escute, estou tentando te dar uma saída. Você pode ser acusada de solicitação, desacato e agressão a um oficial. Nada disso é leve. Mas de se cooperar e assinar uma admissão confirmando a solicitação, ele inclinou-se para a frente. Eu posso garantir que o resto desaparece. Uma pena alternativa. Talvez só liberdade vigiada. É isso ou você afunda? Amara não piscou. A única coisa que me interessa é ver meu advogado arrastar você, sua delegacia inteira e esta cidade pelos tribunais. Prisão ilegal, agressão, abuso de autoridade, violação de direitos civis, tudo empilhado, uma acusação por parágrafo. A mão de Foster explodiu contra a mesa. O impacto reverberou pelas paredes estreitas. Sua idiota! Gritou ele, o rosto inflamado. Você sabe com quem está se metendo? Eu mando nessa cidade. Posso acabar com sua vida. Posso enterrá-la aqui dentro sem que ninguém dê por falta. Amara permaneceu imóvel. O silêncio dela era uma afronta absoluta. Ele respirava como um touro enfurecido quando a porta se abriu sem aviso. O sargento Reis entrou, a pele pálida como papel úmido. Foster, murmurou sem tirar os olhos de Amara. Temos um problema. Estou ocupado, retrucou Foster sem virar o rosto. Isso pode esperar. Não, disse Reis avançando mais um passo. Não pode. O silêncio que se seguiu pareceu puxar o ar da sala. A central recebeu uma chamada urgente, continuou Reis, a voz levemente trêmula, do Departamento Federal. Foster finalmente olhou para ele. Federal? Sobre o quê? Reis engoliu em seco e pela primeira vez desviou o olhar para Amara. Um comandante chamado Malik Hart. Ele disse que sua esposa não estava em casa quando deveria. Ele tentou entrar em contato com ela, sem resposta. Então rastreou o relógio inteligente dela através do sistema interno deles.
A localização aponta exatamente para este prédio. E ele quer uma explicação imediata sobre por que Amara Hart está sob custódia. O mundo pareceu encolher. A cor escorreu do rosto de Foster como tinta diluída. Ele virou a cabeça devagar, encarando Amara como se estivesse vendo, pela primeira vez, a dimensão real do abismo que cavara com as próprias mãos. Aquele não era um detalhe insignificante. Era um colapso. Hart! Repetiu Foster num fio de voz. Comandante Hart. O nome pairou sobre eles como um trovão silencioso, alterando tudo. A arrogância de Foster evaporou, substituída por puro terror. Amara sentiu uma onda de alívio quente atravessar seu peito. Não era vitória, ainda, mas era a primeira respiração verdadeira depois de horas afundando. Ela sustentou o olhar dele, tranquila, quase impassível. Hayes parecia um homem que havia tropeçado numa linha de fogo. O suor brotava na testa. Seu nervosismo era quase palpável. Foster, disse ele baixinho, o comandante Hart está vindo para cá, e ele não está calmo. O que Hayes chamou de não calmo era para Amara praticamente uma ameaça de terremoto. Malik não gritava, não quebrava nada. Ele era letal no silêncio, uma força paciente, precisa e destrutiva. Tire as algemas dela, ordenou Hayes, apontando para os pulsos de Amara, onde a pele já começava a marcar. Foster permaneceu parado, petrificado, as mãos sobre a mesa sem saber para onde mover-se. Mas o relatório gaguejou. Era como se tentasse agarrar-se a um pedaço flutuante de madeira no meio de um naufrágio. Dane-se o relatório, cortou Hayes, a voz firme de pura urgência. Libere-a. Agora. O silêncio que tomou a sala parecia ter peso físico. O ar, espesso, vibrava como se estivesse à beira de explodir. O policial Riker continuava ali, imóvel, a alma apertada dentro do uniforme amarrotado, enquanto Helena, já sem algemas, endireitava a postura como se recuperasse centímetro por centímetro da dignidade que ele tentara arrancar dela. O tenente-comandante Julian Vance não levantava a voz. Ele não precisava. Sua simples presença ocupava todo o espaço disponível, como se a sala de interrogatório fosse pequena demais para conter tanta autoridade comprimida num único homem. E Riker sentiu isso. Sentiu cada grama. Então vamos encurtar isso, disse Julian caminhando em direção ao policial com passos firmes, calculados, medidos como um predador que finalmente tem a presa encurralada. Você abordou minha esposa sem justificativa. A arrastou para dentro desta delegacia sem causa provável. Rompeu suas roupas, deixou marcas nos pulsos dela e registrou um relatório inventado. Ele parou a menos de 1 metro de Riker. A distância era curta, mas a tensão que se acumulava ali poderia incendiar o ar. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Continuou Julian, com um tom tão frio que a pele do policial se arrepiou involuntariamente. Vejo um homem que achou que podia agir sem consequências, que acreditou que meu silêncio seria igual ao dela, e que agora percebe que apostou a própria carreira. E perdeu. Riker tentou falar, mas sua voz falhou. Era apenas um arrulho sufocado. Nada mais. Julian aproximou um pouco mais o rosto, o suficiente para que o policial sentisse a gravidade das palavras. Diga a verdade. Não era um pedido. Era uma sentença. Quem você pensou que ela fosse? Riker engoliu em seco. O pomo de Adão subindo e descendo como se tentasse engolir um espinho. Eu achei que ela não fosse... Ele travou. Achei que fosse alguém perigosa. Julian estreitou os olhos. Perigosa? Repetiu lentamente. Uma mulher regando plantas no jardim, vestindo blusa de seda, calça social e aliança no dedo, essa é a sua ameaça? Riker perdeu toda a cor. Parecia à beira de desmaiar. Eu só achei estranho ela estar ali. Julian olhou para Helena por um breve instante. Ela sustentava o olhar dele, firme, mesmo com a respiração trêmula. Vamos chamar isso pelo nome correto.
disse ele, voltando-se novamente para Riker. Preconceito, intimidação, abuso de autoridade, violação de direitos civis, prisão ilegal e assédio. Cada palavra era um golpe, um desmonte. O som de passos apressados ecoou no corredor. O sargento Miller voltou com uma pilha de documentos ainda suando. Capitão, senhor, o relatório preliminar, as imagens das câmeras corporais e o número do distintivo. Julian pegou tudo, sem desviar o olhar de Riker. Obrigado, sargento. Sua voz não vacilou. Agora, traga o delegado responsável e o procurador distrital. Hoje ainda. Vamos conduzir este caso seguindo cada protocolo, cada vírgula da lei. Miller assentiu rapidamente e saiu. Riker tentou se recompor, mas o corpo inteiro tremia. Capitão Vance, Ele estendeu a mão como se ainda houvesse algo a salvar. Eu só quero dizer que, se eu soubesse quem ela era... Julian ergueu uma sobrancelha. Ah, então o problema foi não saber quem ela era? Ele deu um passo à frente e Riker recuou, batendo contra a parede. Então, para ficar claro, você acredita que certas mulheres merecem respeito e outras não? Riker não soube responder. Não havia resposta que o salvasse. Aqui está o que você não entendeu, disse Julian, a voz baixa como um trovão distante. Minha esposa não precisa ter nenhum título, nenhum sobrenome, nenhum crachá para merecer respeito. Ela não é alguém porque eu estou aqui. Ela é alguém porque existe, porque ela é uma cidadã, porque ela tem direitos. E você violou todos eles. Helena respirou fundo, sentindo a força que sempre encontrava nele, mas também a própria força reaparecendo dentro dela. Julian então concluiu, com a calma de um carrasco prestes a puxar a corda. Você não encostou apenas na minha esposa, policial. Você encostou no fim da sua carreira. Riker fechou os olhos e o mundo dele, o pequeno mundo em que acreditava mandar, desabou ali mesmo, naquelas 4 paredes cinzentas. Impulsionado pelo próprio desespero, o agente Cole Hartman tentou alcançar a chave das algemas presa ao seu cinto tático. As mãos tremiam tanto que ele deixou o pequeno objeto metálico cair 2 vezes antes de finalmente encaixá-lo na fechadura. O clique seco ecoou pela sala abafada. As algemas se abriram. Ayla Mercer lentamente trouxe as mãos para a frente. A pele marcada, vermelha e machucada nos pulsos parecia pulsar. Aquele simples movimento, erguer as mãos livres, carregava o peso de uma libertação enorme. Ela se levantou. As pernas tremiam um pouco, mas sua postura era firme, altiva. O olhar dela, frio e preciso, encontrou o de Hartman. Quero usar o seu telefone, disse ela, a voz controlada de alguém que não aceitava mais nenhuma migalha de abuso. Vou ligar para meu advogado. Agora. Hartman engoliu seco. Claro, senhora. Imediatamente. Gaguejou tentando parecer cooperativo, tarde demais. Ele saiu apressado, quase tropeçando. Ayla ficou apenas com o homem que a aterrorizara horas antes. Cole Hartman parecia outro, sentado, menor, encolhido dentro do próprio uniforme. O papel em branco sobre a prancheta em seu colo parecia uma sentença. Eu não sabia, murmurou sem coragem de encará-la. Você devia ter dito. Ayla soltou uma risada seca, amarga. Eu disse exatamente quem eu era. Disse que morava naquela casa. Disse que tinha família. Você escolheu não acreditar. Você decidiu que uma mulher como eu não poderia viver num bairro como aquele sem ser criminosa. Você não me viu como cidadã. Você viu um estereótipo. Ele abaixou a cabeça. Do lado de fora, vozes agitadas percorriam o corredor. O ar parecia mudar, como se alguém importante estivesse abrindo caminho entre os funcionários da delegacia. A porta se abriu, e ali estava Damian Rowe, diretor regional da Força Federal, 40 anos, impecável num terno cinza chumbo que parecia cortar o ar ao redor. Alto, expressão dura, olhar afiado. Mas quando ele viu Ayla, algo dentro dele rachou por um instante, um choque de dor e alívio.
Ayla, com a roupa suja, machucada, observou a reação dele. Damien atravessou a sala em passos longos e a envolveu nos braços. Ela se permitiu afundar no abraço dele, a primeira âncora de segurança depois de horas de violência psicológica. "Você se machucou?" sussurrou ele. "Eu estou viva", murmurou, "mas não estou bem." Ele a afastou gentilmente e então virou para Hartman. A mudança foi brutal. A voz que saiu dele era a mesma que usava ao interrogar criminosos internacionais. A voz de alguém treinado para desmontar uma vida sem precisar levantar a mão. "Você tem 60 segundos, agente Hartman", disse Damien, sem elevar o tom, "para me explicar por que minha esposa está aqui dentro, por que os pulsos dela estão machucados e por que você mentiu em um relatório oficial." Hartman empalideceu. Não conseguiu emitir som algum. O relógio marcava cada segundo como se martelasse o chão. 60 segundos de silêncio. Quando o tempo acabou, Damien sequer piscou. "Acabou." Ele olhou para a porta. "Sargento Holt." O sargento reapareceu carregando uma pasta e um pequeno dispositivo de gravação. "Aqui está a filmagem e o registro preliminar, senhor." Damien pegou tudo. "Prepare uma sala com monitor. Eu e minha esposa vamos assistir às imagens. Ninguém fala com o agente Hartman. Ele não liga para sindicato. Não liga para ninguém. Ele fica sentado e pensa na sucessão de decisões vergonhosas que tomou hoje." Ayla e Damian foram conduzidos até uma sala de conferência simples, fria e silenciosa. Quando ficaram sozinhos, ele olhou para ela. "Você não precisa ver isso se não quiser", disse suavemente. "Eu preciso", respondeu ela firme. "Quero a prova. Quero a verdade no vídeo. Quero que ele veja o que fez." Damien assentiu. Ele apertou o play. A imagem começou com a entrada da casa de Ayla, calma, ensolarada. Ela aparecia cuidando das plantas no jardim, serena, tranquila. Então, veio a abordagem de Hartman. O tom condescendente, as perguntas invasivas, a insistência absurda. Ayla fechou os olhos por um instante ao ouvir a própria voz gravada. Calma, porém firme, ao se recusar a ser intimidada. Depois veio a mentira. O código falso pelo rádio, a armação, o abuso. A câmera mostrava o momento em que ele avançava para algemá-la sem justificativa. A tela tremia quando ele a empurrou contra a viatura. O som seco do impacto, o ruído do tecido rasgando quando ele puxou seu braço com força bruta, causando o rasgo na manga. A gravação deixava tudo exposto. "Pare de resistir", Hartman dizia com arrogância. "Você se colocou nessa situação." Ayla respirou fundo, tentando controlar a onda de raiva e tristeza que subia pela garganta. Uma lágrima escorreu silenciosa. Damien segurou sua mão, firme, inabalável. Os olhos dele não deixaram a tela nem por um segundo. Era o olhar de um homem que estava catalogando cada detalhe, porque iria usar cada um deles para destruir quem ousou tocar na mulher dele. E dessa vez, não haveria lugar no mundo onde Cole Hartman pudesse se esconder da verdade. A gravação terminava com o momento em que o tenente Bramwell empurrava a vítima para dentro de uma cela estreita no porão da delegacia do Distrito Leste. Quando o vídeo congelou, o silêncio pesou sobre a sala como se o ar tivesse sido retirado dela. Dorian Hale, diretor regional da Agência Federal de Integridade Pública, respirou fundo. Ele não piscava, não tossia, apenas observava a tela, absorvendo cada movimento, cada frase, cada gesto calculado de Bramwell. Ele estava montando um caso, peça por peça, como quem prepara uma explosiva controlada. A filmagem mostrava tudo com uma clareza brutal. A abordagem forçada, as provocações carregadas de racismo, a tentativa de forçar uma narrativa falsa, a condução violenta, a agressão física dentro da área restrita, era muito pior do que qualquer relatório poderia sugerir. Sem dizer nada, Dorian levantou-se, abriu a porta e encontrou no corredor o sargento Lionel Crowe, ao lado de dois homens de terno escuro.
Eles endireitaram a postura imediatamente ao vê-lo. Sargento Crowe, disse Dorian num tom tão baixo que mais parecia um aviso. Traga o tenente Bramwell, coloque-o na sala de interrogatório 2 e leve um notebook. Quero que ele assista tudo. Quero você lá dentro observando. Crowe engoliu seco. Os 2 homens de terno se apresentaram. Do inspetores Beckett e Monroe, da Controladoria Geral, senhor. Excelente, respondeu Dorian, porque isso não é apenas um problema interno. A partir de agora é investigação federal. Quero a câmera corporal preservada como prova primária. Recolham arma, distintivo e credenciais do tenente Bramwell. Ele não está afastado. Ele está sob custódia federal. Os 2 inspetores trocaram um olhar surpreso. Não estavam preparados para uma intervenção tão rápida. Minha esposa prestará depoimento agora, continuou Dorian. E depois disso, irá para casa comigo. Qualquer contato com ela só acontecerá por meio de advogado ou da Procuradoria Federal. Estamos claros? Todos assentiram. Dorian voltou para a sala. A expressão dele suavizou apenas ao olhar para Mara, que enxugava uma lágrima. Está terminando, sussurrou ele. Não, respondeu ela firme. Está começando. Agora eu quero justiça por todos que esse homem destruiu e nunca tiveram alguém para defendê-los. Enquanto Mara relatava tudo aos inspetores, a delegacia inteira vibrava com um clima de tensão quase palpável. Não era apenas a queda de um policial. Era a queda de um sistema que sempre o protegera. No corredor, o sargento Crowe caminhava como quem carrega um cadáver invisível. À sua frente, Bramwell andava desorientado, ainda convencido de que resolveria tudo com arrogância. A sala de interrogatório estava pronta. Crowe apertou o play. Primeiro veio a irritação, depois a confusão, por fim o pânico, um medo gelado e incontornável. Ele se viu pela primeira vez sem filtro, sem justificativas, sem a narrativa que sempre usou para se proteger. A voz dele carregada de deboche, as ameaças veladas, a agressão física na porta da viatura, a mentira transmitida à central. Tudo ali, tudo registrado, tudo irrefutável. A cor sumiu de seu rosto. Ele tremia. Isso foi manipulado, murmurou derrotado. Aquela mulher me provocou. Crowe finalmente ergueu os olhos para ele. A repulsa era evidente. Acabou Bramwell. A porta se abriu. Os inspetores Beckett e Monroe entraram com um par de algemas prateadas. O quê? Bramwell recuou. Isso é para suspeitos. Correto, respondeu Beckett, sem emoção. Henry Bramwell, você está detido sob investigação federal por agressão, abuso de autoridade, sequestro administrativo e violação de direitos civis sob pretexto da lei. Levante-se e coloque as mãos para trás. Ele congelou. Não eram mais as algemas dele. Não era mais a posição dele. Não era mais a história dele. Vocês não podem, gritou em desespero. Eu sou da casa. Eu tenho direitos. O senhor pode exercer todos eles, disse Monroe, no Tribunal Federal. As algemas se fecharam com um clique seco. Foi o som simbólico do fim. O homem, que por anos mandou naquele distrito agora, era reduzido ao que realmente era. Um agressor preso por suas próprias provas. A gravação terminava com o último empurrão que jogou Mara dentro da cela. O detetive federal Adrian Hale pausou o vídeo. A sala mergulhou em um silêncio tão denso que parecia ter peso. Ele havia assistido cada segundo com atenção meticulosa. Cada olhar, cada palavra distorcida, cada gesto abusivo do policial que a atacara. Aquilo não era impulsividade. Não era erro de julgamento. Era um plano. Uma operação de abuso de autoridade conduzida com frieza, ego ferido e preconceito. Adrian levantou-se sem uma palavra. Ao abrir a porta, encontrou o sargento local, Sargento Rowland, parado como alguém que pressentia uma sentença. Ao lado dele, 2 homens de terno escuro se endireitaram imediatamente. Não eram da delegacia, eram da Ouvidoria Federal de Integridade Policial. Sargento, disse Adrian com uma voz baixa que parecia vibrar no ar.
leve o oficial Dixon imediatamente para a sala de interrogatório 3. Traga um notebook, abra esse arquivo, deixe ele assistir tudo e permaneça lá dentro, observando cada segundo. Ele então se virou para os homens da ouvidoria. Imagino que sejam da UIFP. Sim, diretor Hale, respondeu o mais velho. Fomos acionados esta manhã. Excelente, disse Adrian, porque isso deixou de ser uma questão administrativa. É agora uma investigação federal de violação de direitos civis. Recolham a arma de Dixon, o distintivo e a credencial. Ele não estará em licença administrativa. Está oficialmente sob custódia federal. Os homens engoliram seco. Eles esperavam um caso burocrático, não uma intervenção do governo. Adrian retornou para a sala, fechando a porta. Mara estava sentada, ainda com a respiração pesada. Quando ele se aproximou, suas feições se suavizaram. Estamos chegando ao fim, murmurou ele. Mara respirou fundo, enxugando as lágrimas que insistiam em voltar. Não, disse ela firme e com a voz ainda trêmula. Estamos só começando. Do lado de fora, o caos organizacional havia começado. O sargento Rowland escoltava Dixon como um homem levando um réu ao cadafalso. A sala de interrogatório 3 o aguardava, sombria, fria, com um notebook sobre a mesa. Sente-se, ordenou o sargento. Dixon, recuperando a arrogância, bufou. Isso é um exagero. Quero meu representante sindical. Mas quando o vídeo começou, tudo dentro dele despencou. Ele viu cada frame sob a luz impiedosa da câmera. Seu tom lascivo, sua ameaça velada, o momento em que empurrou Mara contra o carro, a mentira que inventou para a central, o ato de violência física registrado em alta definição. No fim, ele estava pálido, trêmulo, afundado na cadeira. Isso foi adulterado, murmurou desesperado. Ela armou isso para mim. Rowland soltou um suspiro carregado de desprezo. Chega, Dixon. Acabou. Foi nesse instante que 2 agentes da UIFP entraram. Um deles carregava algemas. Oficial Brad Dixon, declarou o agente. Você está sob custódia federal por agressão, detenção ilegal e violação de direitos civis. Levante-se e vire-se. Dixon arregalou os olhos. Vocês não podem... Isso é assunto local. Vocês não têm jurisdição aqui. Tínhamos, disse o agente seco. Ela acabou quando você violou a lei federal. E assim, diante da própria delegacia, Dixon foi levado algemado pelo corredor onde antes arrastara Mara. Os olhares que antes o temiam agora eram de espanto silencioso. O intocável havia desmoronado. Mais tarde, Mara terminou seu depoimento. Adrian colocou seu casaco nos ombros dela, cobrindo a roupa rasgada. Ao passarem pelo saguão, ela viu Dixon sendo empurrado para dentro de um carro descaracterizado. Ele parecia vazio, derrotado. Ela não sentiu alegria, apenas tristeza de alguém vendo um ser humano destruído pelas próprias escolhas. Na manhã seguinte, Maple Ridge virou um campo de batalha midiático. Caminhões de transmissão tomavam a rua. Jornalistas apontavam suas câmeras para a casa. A história havia explodido durante a madrugada, e a narrativa era clara. Policial de cidade pequena, preso por agentes federais após atacar esposa de diretor da FBI. Mara ficou à janela, segurando uma xícara de chá com mãos que ainda tremiam. Dormira pouco, mas seu olhar agora carregava algo novo. Determinação. Seu advogado de direitos civis, Dr. Linford, chegou às 8. Sentou-se com ela à mesa, calmo, analítico. Eles vão tentar te destruir publicamente, disse ele. Precisamos estar preparados. Não tenho nada a esconder, respondeu Mara. Dr. Linford sorriu levemente. Então vamos lutar. Ao meio-dia, em frente ao Tribunal Federal de Solace City, Mara subiu ao pódio. Vestido azul escuro, postura ereta, olhar firme, os hematomas nos pulsos, visíveis, intencionalmente. Ela segurou o microfone. A multidão silenciou. Ontem, começou. Eu estava cuidando do jardim da minha casa quando fui abordada por um homem que usou o distintivo para me intimidar, me humilhar e me agredir.
Ele acreditou que eu não tinha voz. Acreditou que, sendo uma mulher negra em um bairro branco, eu seria automaticamente suspeita. Ela ergueu o queixo. Ele estava errado. O poder dele vinha do uniforme. O meu vem da verdade. Um mar de câmeras disparava. Não falo apenas por mim, continuou. Falo por todos que passaram pelo mesmo e nunca tiveram a chance de serem ouvidos. Eu vou até o fim e tenho plena confiança. A justiça vai prevalecer. Ela se afastou do pódio. O país inteiro ouviu. E naquele momento, a história havia mudado. Não só para ela, mas para todos que carregavam a mesma cicatriz invisível. O comando interno da polícia da cidade de Ridgemont passou anos enterrando relatórios, silenciando testemunhas e apagando evidências que poderiam comprometer seus oficiais mais antigos. Mas, depois que tudo veio à tona, o chefe foi obrigado a gravar uma declaração pública prometendo uma revisão completa de cada protocolo. A opinião pública não só virou, ela explodiu. Virou uma onda gigante que ninguém conseguia segurar. E Marcus Hale, o veterano que se achava intocável, era o próximo a ser engolido. Na ala de detenção, sentado numa cama estreita enquanto o noticiário da noite ecoava pelas paredes, ele finalmente compreendeu. Não tinha apenas prendido a pessoa errada. Ele tinha criado um símbolo, e aquele símbolo tinha nome, rosto e agora um alcance que ele jamais imaginou. Luciana Ward. Ela não queria fama, mas agora carregava uma plataforma grande o suficiente para derrubar tudo que Marcus construiu à base de intimidação. E ela iria usá-la. Os 6 meses entre a coletiva de imprensa e o julgamento foram uma verdadeira maratona. Luciana trocou a vida discreta na rua Orioli por uma rotina sufocante de entrevistas, depoimentos e vigilância constante. Ela se tornou reconhecida em todo lugar, do mercado ao hospital, das redes sociais à TV. A maioria das pessoas a tratava com respeito e admiração. Mas, como sempre, havia a parte tóxica da internet. Acusações distorcidas, discursos racistas, ameaças anônimas e invenções grotescas espalhadas por defensores de sindicatos policiais e perfis falsos. Procuraram algo para incriminá-la. Não acharam nada. Sua vida era limpa, íntegra. Era justamente isso que tornava as ações de Hale ainda mais monstruosas aos olhos do público. No meio desse vendaval, Omar, seu marido, se tornou o porto seguro. Ele segurava sua mão nos dias de audiência, respondia mensagens quando ela não aguentava mais e filtrava tudo que pudesse machucá-la. Assistiu, com mistura de orgulho e dor, à transformação inevitável. A mulher introspectiva que vivia em silêncio agora expunha feridas de uma cidade inteira com firmeza e precisão cirúrgica. O julgamento não demorou. A Promotoria Federal montou um caso impecável. A peça central era a gravação da câmera de peito gravada no dia do incidente. Quando o vídeo começou a rodar, o tribunal inteiro ficou paralisado. Era impossível assistir sem sentir o estômago apertar. O advogado de defesa tentou suavizar a situação, alegando que Marcus, um oficial premiado, estava sob pressão e cometeu um erro infeliz. Tentou insinuar que Luciana teria provocado a abordagem. Nada funcionou. O júri enxergou a verdade sem esforço. Ali não havia um protetor, mas alguém que abusou da própria autoridade para intimidar. Quando Luciana subiu ao estrado, parecia feita de granito. Contou cada detalhe com firmeza, sem tremer a voz. A defesa tentou desconstruí-la, analisando seu comportamento, sua carreira, até a roupa que ela escolheu usar. Nenhuma pergunta conseguiu desviá-la. Ao contrário, cada resposta transformava o advogado em alguém menor, desesperado. Luciana não se colocava como vítima. Ela era a testemunha que jamais seria silenciada novamente. O júri deliberou por menos de 2 horas.
culpado em todas as acusações possíveis: abuso de autoridade, agressão, detenção ilegal, 2 violações graves de direitos civis. Na audiência de sentença, o tribunal estava lotado. Luciana e Omar sentaram na primeira fila. Quando Marcos entrou, já não havia traço do homem arrogante que um dia intimidou metade da cidade. O uniforme de presidiário pendia frouxo, o olhar vazio, a postura quebrada. Parecia menor, consumido pelo peso dos próprios atos. A juíza, Marianne Coate, encarou-o como se pudesse atravessá-lo com o olhar. Sr. Hale, o senhor recebeu um distintivo e um juramento. Sua voz era firme, sem espaço para contestação. O senhor usou esse distintivo para destruir, não para proteger. Agiu porque acreditava que ninguém o impediria. Mas hoje, o senhor aprende que ninguém está acima da lei. O silêncio foi absoluto quando ela leu a sentença. 5 anos na penitenciária federal. Pena máxima. Um murmúrio tomou o salão. Marcos desabou, completamente derrotado. Ao ser algemado, olhou para Luciana pela última vez. Não havia ódio, nem raiva. Apenas um buraco negro onde antes existia um homem. Luciana não sentiu vitória. Sentiu encerramento. Meses depois, a calma voltou à casa da família Ward. As vans de TV desapareceram, e vizinhos que antes evitavam contato, agora apareciam com flores, comidas e apoio. No jardim, as lavandas voltaram a florescer. A cidade também não ficou a mesma. Um novo conselho independente passou a fiscalizar cada ação policial. E a Lei Hale, aprovada pela Assembleia Estadual, aumentou penas para agentes que violassem direitos civis. Certa noite, sob um céu tingido de laranja, Luciana e Omar se sentaram no quintal onde tudo havia começado. O trauma os mudou, mas também os fortaleceu. Luciana descobriu uma força que nunca imaginou possuir, e uma voz que agora era solicitada para debates, audiências, comissões. Ela entendeu algo profundo. Justiça não é um destino, é um jardim. E exige cuidado todos os dias, arrancar o ódio, cultivar coragem e iluminar o que muitos tentam esconder. E agora, ela estava pronta para fazer exatamente isso.